Se você está pensando em começar a investir na bolsa de valores com o objetivo de construir patrimônio, receber aluguéis de imóveis todos os meses e que você não tenha que lidar com burocracias e muito menos com os inquilinos, neste vídeo eu vou te apresentar 5 fundos imobiliários que estão custando até R$ 10 para você que está começando a investir ou buscando diversificar a sua carteira de investimentos. Eu preciso começar deixando bem claro que este vídeo não é nenhuma indicação de compra e o meu intuito aqui é apresentar para você que esses fundos existem e em como você pode avaliar cada um dos seus ativos da maneira mais tranquila possível, pois conhecimento é poder e quanto mais familiarizado você estiver com a bolsa de valores, mais interessante será na hora de você avaliar e investir nos seus próprios ativos. Inclusive, deixe aqui nos comentários se você está começando a investir agora ou se você já investe. Me conta aqui se você tem algum desses ativos que eu vou analisar aqui com você e quais são os outros que você tem em carteira. Vai ser super legal ter essa troca. E para ficar mais dinâmico a nossa lista de ativos, eu selecionei 4 fundos imobiliários e um fiagro, justamente para a carteira ficar mais diversificada e para que você possa ter um conhecimento mais aprofundado e se aventurar em todas essas oportunidades. E de uma forma super simples e direta, a diferença entre fundos imobiliários para os fiagros está no lastro deles. Ou seja, os fundos imobiliários eles investem em imóveis urbanos, como shoppings, escritórios e galpões logísticos, ou também em títulos ligados ao setor imobiliário, como os CRIs e as LCIs, e são divididos em 2 classes principais, que são os fundos de papéis e os fundos de tijolos. Já os fiagros, eles investem no agronegócio, podendo aplicar em fazendas, armazéns, terras agrícolas ou títulos ligados ao agro, como CPRs, LCAs e CRAs. CPR significa Cédula de Produto Rural. É um título de crédito usado no agronegócio, onde o produtor rural se compromete a entregar um produto, como por exemplo, soja, milho, café, ou então pagar em dinheiro o valor equivalente numa data futura. Ou seja, é como um contrato de promessa de entrega de produtos do campo que pode ser vendido a investidores para levantar dinheiro antes da colheita acontecer. Então, resumindo, os fundos imobiliários investem em imóveis, seja ele físico ou nas dívidas para a construção, e os fiagros investem no setor do agronegócio, seja nas terras, plantações ou nas dívidas para a construção e a evolução deste setor. E para analisar esses ativos, seja os fiagros ou os FIIs, basicamente seguem as mesmas premissas sobre os indicadores. Mas como os fiagros são uma classe um pouco mais recente, com menos de 5 anos de existência, é de suma importância avaliar com um pouco mais de fluidez e não ser extremamente criterioso. Mas, como é uma classe que investe no motor da economia brasileira, os indicadores se tornam bem interessantes. E os 7 indicadores que eu mais levo em consideração na hora de avaliar são P sobre VP entre 0,85 e 1,5 e basicamente nos diz se o fundo está caro ou barato. Dividend Yield para fundo de papel de 8 a 15%, para fundo de tijolo 7 a 13% e para fiagros de 8 a 15%. Liquidez diária. Gosto bastante dos fundos que estão ali acima de R$1 milhão. Patrimônio líquido, próximo ou acima de R$1 bilhão. Vacância física, até 10% para fundo de tijolo e o fundo de papel não possui. E a distribuição geográfica ou a diversificação acima de 5 imóveis e que esteja diversificado em vários estados. Esse indicador é muito importante, principalmente falando sobre os fundos de tijolos. E o último indicador é o tempo de existência, no mínimo 4 anos, com exceção aos fiagros, pois é uma classe de ativo um pouco mais nova. Dito isso, quero começar com o primeiro ativo, que é o GGRC11, que pertence à classe de fundos de tijolos e está diversificado em vários segmentos, como galpões logísticos e também os industriais. Está custando por volta de R$ 9,96, teve uma valorização de 11,16% no último ano e mais de 20% nos últimos 5 anos. Está com um deságio de 9%, pois o P sobre VP está em 0,91, pagou mais de 12% de dividendos nos últimos 12 meses e tem uma negociação diária muito interessante, pois está com uma liquidez acima dos 7 milhões. A sua taxa de vacância está bem controlada, pois está ali próximo de 4,92% e tem um valor patrimonial de 1,88 bilhões de reais e distribuiu uma média de 10 centavos por cada cota no último mês. É super importante avaliar os dividendos dos últimos anos, pois se mantém bem consistente e não sofreu muita discrepância. E é super interessante avaliar isso sobre os dividendos, pois o dividend yield ele pode sofrer uma variação muito grande. É um fundo que tem uma diversificação territorial muito importante, pois possui mais de 30 imóveis em carteira espalhados em mais de 10 estados, e isso é muito importante para avaliação de fundos de tijolos. E só para você ter uma noção, é um fundo que possui galpões logísticos
ativos da Ambev, da Hering e das Americanas. A vacância é um ponto de atenção, pois realmente deu uma aumentada nos últimos meses e muito provavelmente pode ter sido na questão de diversificação dos imóveis, aquisição de novos negócios ou uma remodelagem na gestão futura do fundo. E isso tudo a gente consegue ver na parte dos relatórios gerenciais que estão logo abaixo. É sempre muito importante você avaliar esses relatórios gerenciais justamente para você ler com mais minuciosidade as informações que o pessoal está passando para a gente. E o segundo fundo imobiliário também pertence à classe de fundos de tijolos e eu estou falando do GER 11. É um dos meus queridinhos, tenho em carteira, está custando hoje por volta de R$9, está com um deságio de 3%, ou seja, está custando abaixo do que ele realmente vale. Teve uma valorização acima dos 1% ao mês e distribuiu uma média de 11,27% de dividendos nos últimos anos e tem uma liquidez diária acima dos R$5 milhões. E desde o seu IPO ele vem sofrendo suas valorizações, tanto que em 2 anos valorizou quase 20% e tem uma vacância física zerada e um valor patrimonial de R$2 bilhões. Ou seja, depois de serem descontados os ativos dos passivos, ficou 2 bilhões. E teve uma distribuição de 8 centavos por cada cota. Teve um período que realmente os dividendos eles pagaram um pouquinho a mais, pois o fundo vendeu alguns ativos e teve mais oportunidade de diversificação para os acionistas. É um dos fundos mais diversificados, pois possuem mais de 30 imóveis no portfólio espalhados em 14 estados, com um foco um pouquinho ali mais no estado de São Paulo. É um fundo que eu tenho em carteira, gosto demais da visão futura dos gestores para o desempenho deste fundo. Inclusive, ele passou por algumas mudanças, porque antes se chamava GALG 11 e por questões estratégicas ele se transformou agora em GER 11. E o próximo fundo imobiliário pertence à classe de fundos de papéis e é o queridinho entre os investidores, tanto que é o maior fundo negociado da Bolsa de Valores. No momento, o MXRF11 está um pouquinho caro, pois está com 2% de ágio e está custando R$ 9,62. E tem uma liquidez diária de mais de 10 milhões e teve uma variação nos últimos 12 meses de 18% e mais de 63% nos últimos 5 anos. Possui um patrimônio de 4,12 bilhões de reais e mostra o quanto é um fundo imobiliário potente no mercado. Tem uma vacância de 0%, pois é um fundo de papel e não possui este indicador, e tem mais de 1,3 milhões de cotistas e sempre distribuiu dividendos bem significativos e não sofreu discrepâncias tão acentuadas. E nos últimos meses se manteve por próximo de 10 centavos por cada cota, e dentro da distribuição de ativos em seu portfólio, o MXRF11 tem como pioneiros os créditos imobiliários, representando ali 78% da sua carteira. Confesso que esse é um ativo que eu gosto bastante. No momento não estou comprando, pois está um pouquinho acima do que eu costumava comprar, e isso poderá mexer no preço médio do meu fundo e isso vai movimentar bastante a valorização da minha carteira. E antes de apresentar os últimos 2 fundos da nossa carteira de investimentos, aproveite para deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Tenho certeza que a galera vai curtir muito o conteúdo e começar a investir o mais breve possível. E o próximo fundo é o SNEL 11 e tem foco no desenvolvimento de projetos voltados à geração de energia limpa, atuando na construção, na comercialização e também no monitoramento dos ativos. É um fundo que eu acredito bastante, pois energias renováveis é um tema que vem ganhando potência muito forte nos últimos anos e estamos caminhando para aumentar mais ainda esta tese. O fundo está um pouquinho caro no momento, pois está custando 5% acima do que realmente deveria valer, distribuiu um dividend yield de 15,24% no último ano e trouxe uma valorização anual de 12,38% e possui uma liquidez diária de 1,45 milhões de reais. E hoje está custando R$ 8,50 e desde o seu início, que foi em 2023, vem se valorizando. Tem um valor patrimonial bem abaixo do nosso indicador, sendo de 325,78 milhões de reais, mas como é um fundo recente que ainda está captando oportunidades para aumentar o seu portfólio, a ideia aqui seria com potencial crescimento para o longo prazo. A distribuição dos dividendos foi praticamente constante, na casa dos 10 centavos, desde o seu IPO, e para analisar o fluxo de caixa do fundo, seria interessante avaliar o relatório gerencial do SNEL 11, pois mostra a geração de caixa por cada uma das usinas fotovoltaicas. E para finalizar, eu trouxe o VGIA11, que pertence à classe de Fiagros, está custando R$ 9,54 e distribuiu quase 14% de dividendos nos últimos anos, teve uma variação de quase 15% em seu preço e está custando basicamente o quanto deveria valer, e tem uma liquidez diária de 1,91 milhões de reais. Tem um valor patrimonial de 837,94 milhões e distribuiu cerca de 15 centavos por cada cota, e não houve uma mudança tão drástica nos últimos anos na distribuição dos dividendos. A diversificação está concentrada em mais de 29 ativos e tem mais de 72% na alocação em créditos agrícolas. E como o foco do fundo é entregar rentabilidade, com o indexador sendo o CDI, teve uma exposição bem acima de 100%. Os devedores estão concentrados em mais de 25 estados e isso mostra o quão diversificado
diversificado encontram os ativos do VGIA11. É importante deixar bem claro que nenhum desses indicadores podem e nem devem ser avaliados de forma separada, sempre deve ser em conjunto, justamente para que você possa ter mais informações de caráter decisivo. Eu não tenho todos esses fundos em carteira, mas tenho a maioria e gosto bastante. E sabe o que é o mais interessante de todos esses ativos que eu trouxe aqui? É que com apenas R$ 50 você já conseguiria formar uma carteira de investimentos focada em renda variável, completamente diversificada e pagadora de dividendos. É claro que eu não quero que você saia comprando e investindo somente em fundos base 10, pois isso de certa forma vai empobrecer a sua carteira. Aliás, quando a gente investe em fundos imobiliários, estamos olhando para a qualidade do ativo e não somente para o preço dele. É claro que o preço ele pode influenciar, principalmente se você só tem até R$ 50 para investir na bolsa de valores. E se este é o seu caso, eu indico você investir em pelo menos 3 ou 5 ativos base 10 e vá cuidando deles. Não venha colocar 10 ativos base 10, senão a sua carteira vai ficar muito desregulada e sem fundamento. Mas fica super tranquilo que o importante é você começar e investir todos os meses, principalmente agora que eu te mostrei bons ativos que cabem na sua realidade financeira. E se você quiser, eu posso fazer uma análise mais detalhada de algum fundo dessa lista. Então, deixa aqui nos comentários que o ativo mais comentado será o utilizado para ser gravado. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar aprendendo sobre educação financeira e investimento de uma forma super simples e didática. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Me chamo Guilherme Lisboa e eu te aguardo no próximo conteúdo.